Eu sou o padre Benedito Mazzetti, de São José do Rio Preto, sou padre birritual, né? Sou padre latino e a partir de 2003 passei a ser padre de rito maronita também. Para nós é muito importante a vinda do patriarca ao Brasil, é um momento muito importante para fortalecer entre nós, né, a união. O nosso atual Bechara Boutros Rai veio aqui para nos encontrar e fiquei muito feliz por esse encontro. Creio que o objetivo vai ser muito importante para manter a comunhão das nossas paróquias com o Patriarcado de Antioquia. Eu sou o padre Antônio Bosco da Silva, sou vigário-geral da Diocese de Guarulhos, atuo na Catedral e também há 7 anos na Igreja de São Charbel, em Guarulhos, servindo também a Igreja Maronita no Rito Oriental Maronita. Para mim e para os demais sacerdotes que ajudam no Rito Maronita, essa visita do Patriarca Bechara Boutros é muito importante, muito significativa, porque nos coloca em comunhão com as demais igrejas maronitas espalhadas pelo mundo todo e também em comunhão com a tradição, com o espírito de São Maron, com a tradição da igreja. Enfim, é o bom pastor que visita o seu rebanho e que nos confirma no caminho do seguimento de Jesus, segundo a tradição tão rica da igreja maronita. Que Deus abençoe essa visita, que seja de fato uma expressão da unidade da igreja e da beleza da esposa de Cristo, que é a igreja. A visita do patriarca, para nós que somos maronitas, é motivo de grande alegria, porque primeiramente é um cardeal, e o cardeal mostra esse vínculo de unidade com o sucessor de Pedro, o Papa Francisco, e ele vem exatamente confirmar essa unidade da Igreja Católica. Católica, nós sabemos, significa universal. Então, receber o patriarca, acolher o patriarca, não é algo exclusivamente do nosso amado bispo Dom Edgar, mas de toda a comunidade maronita. Nós nos alegramos com isso, porque sabemos que São Pedro, quando ele partiu de Jerusalém, ele fundou uma diocese em Antioquia, e a Igreja Maronita provém de Antioquia, só depois que ele foi para Roma. Então, o nosso rito, nossas origens são mais antigas que a própria Igreja de Roma, embora nós sejamos uma igreja só, católica, apostólica, romana. Por isso, a visita dele, Dom Bechara Pedro Rai, ao Brasil, significa motivo de confirmar também na fé esses maronitas que estão espalhados pelo mundo, mas sabendo que somos todos católicos e fiéis ao Santo Padre. Eu sou Monsenhor Rubens, da Paróquia de Nossa Senhora do Líbano, de Bauru. A 4ª paróquia maronita fundada no Brasil e a primeira fundada no interior do estado, porque até então as paróquias maronitas estavam só nas capitais estaduais, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte. Bauru foi a 4ª que foi fundada, ainda por Dom José Mafuz, que foi bispo da Diocese Maronita do Brasil por 17 anos. E nós fomos fundadas em dia 20 de julho de 97. E a situação foi interessante. Na época eu era estudante em Roma, fazia o meu doutorado em Direito Canônico, quando houve um sínodo da Igreja Maronita em Roma, e Dom José acabou se hospedando conosco lá no Colégio Brasileiro. À mesa, quando nós nos encontrávamos para o jantar, ele se sentou ao meu lado e, como ninguém o conhecia, nem ele conhecia ninguém, começaram com aquelas conversas de cerca Lourenço. Como é que você chama, de onde que você vem, o que você está estudando? E foi assim que, quando eu disse que eu era de Bauru, ele falou, tem famílias maronitas em Bauru. Sinceramente, eu não as conhecia. Apesar da minha família estar em Bauru desde o começo da cidade, a colônia é muito fechada em si mesma. Então a gente conhece no comércio, conhece no balcão,
mas não sabe quem é maronita, quem é ortodoxo, quem é druso, porque tem tudo isso por lá. Aí ele citou o nome de 2 famílias, gente muito conhecida na cidade, justamente por causa da vida comercial. E nessa situação, morreu o discurso. No dia seguinte, eu me cruzo com Dom José no corredor do colégio, e ele de repente, assim, a queima-roupa, me diz: você não quer cuidar dos maronitas de Bauru para mim? Na hora ali eu fui surpreendido com o fato e disse a ele que primeiro eu estava muito lisonjeado, estava muito orgulhoso do convite, mas eu tinha 4 problemas que para mim eram problemas sérios. O primeiro deles era a questão da língua. Eu não falo árabe, não falo aramaico, não tenho essa formação. Minha formação é no lado das línguas latinas. Enfim, depois que eu não conhecia nada absolutamente da liturgia. Terceiro, que eu dependia do meu bispo para isso, porque eu era súdito, eu não podia resolver isso por mim só. E que eu ainda estava estudando, completando minha tese, e eu deveria depois então fazer a minha defesa de tese. Eu estava nas mãos do meu orientador, ou seja, não sabia quando eu ia sair dali. E Dom José é muito tranquilo: não tem problema nada não, liturgia é fácil, você fica lá conosco uma semana em São Paulo, aprende tudo, como se fosse verdade. Língua também não é problema, é tudo em português, só consagração em aramaico, você decora. E depois eu falo com seu bispo, aí é coisa de bispo com bispo, a gente se entende. E já que eles ficaram sem paróquia até agora, pode ficar mais um pouco. Diante dessas 4 objeções que eu tinha levantado e que eram sérias, ele resolvendo-as todas, eu falei: então está muito bem, eu estou à sua disposição. Quando eu voltar para o Brasil, eu entro em contato com o senhor e aí a gente avia o processo de ereção da paróquia. E foi o que aconteceu. 2 anos depois eu volto, em 97 eu chego aqui de volta ao Brasil, entro em contato com ele. Foi a época da visita do patriarca Esfer aqui no Brasil, foi o primeiro patriarca que nos visitou. E depois começaram então os trabalhos de ereção da paróquia em Bauru, que foi feita sempre usando uma igreja latina como apoio, porque a comunidade de Bauru não tem um templo próprio. Nós mudamos 3 vezes de local até que chegamos onde estamos hoje, que é uma capela de uma irmandade, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia. E lá nós estamos no paraíso, graças a Deus. É uma comunidade muito pequena e a frequência é menor ainda, porque nós temos 3 famílias maronitas na cidade. 2 maiores e uma pequenininha começada, inclusive lá mesmo em Bauru, porque o rapaz acabou indo para Bauru para se casar lá. O primeiro casamento de maronitas que eu fiz em Bauru foi justamente desse rapaz. E assim, se no total dá umas 100 pessoas, é muito. Como diz um dos nossos paroquianos, a gente coloca a paróquia inteira numa Kombi, que cabe. Mas a frequência é uma frequência pequena, vão 4, 5 maronitas mesmo. O resto é gente de rito latino, que aprecia o rito, que gosta do rito e que quer participar. E nós continuamos o nosso trabalho, principalmente de evangelização, a partir da liturgia, que é o momento mais forte, onde se sente mais essa presença. Fazemos também catequese de primeira comunhão, catequese de crisma e assim por diante. Mas o momento forte mesmo da comunidade é a missa dominical.